Começamos com um trecho de uma conversa e 2 bilhetes que permitiram que esse caso se tornasse tão misterioso. Um assassinato que deixou as paredes do quarto 1046 pintadas de vermelho. Esse crime horrível aconteceu no President Hotel em janeiro de 1935, na cidade de Kansas, e que continua sem solução, sem suspeitos, mas repleto de teorias e histórias que se encontram. Um homem misterioso que se identificou como Roland T. Owen se hospedou no hotel citado e acabou com um fim trágico. Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal! Aquele recado rápido, peço a sua ajuda deixando o like, confirmando a inscrição e ative o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo e me ajuda também para o crescimento do canal. Então vamos logo para o vídeo. Essa história se inicia no dia 2 de janeiro de 1935, em um dos hotéis mais antigos e prestigiados dos Estados Unidos, o President Hotel, na cidade de Kansas, quando um hóspede fez o seu check-in. Ele chegou sozinho por volta das 13 horas e se identificou como Roland T. Owen e pediu que o seu quarto ficasse nos últimos andares, e então deram o quarto 1046. Situado no 10º andar. Owen era um homem discreto, mas em breve conversa que teve com o mensageiro Randolph Propp a caminho do quarto, contou que se hospedou em outro hotel nas proximidades e achou abusivos os valores cobrados. Então, preferiu mudar de hotel. E durante aquela conversa, Propp notou algo, que Roland não tinha bagagem, estava apenas com um pente de cabelo, uma escova e pasta de dentes em seu bolso. Owen disse ser de Los Angeles, e a sua aparência tinha algo marcante. Possuía uma cicatriz em sua cabeça, e as orelhas eram deformadas, como as de um lutador, e alguns pensaram que ele poderia ser um boxeador profissional. Os funcionários acharam sua situação estranha, mas não questionaram, dado o histórico do hotel de receber hóspedes passageiros ou em busca de companhia. No dia 3 de janeiro, a camareira Mary foi limpar o quarto de Owen. Apesar de inicialmente ele ter recusado, ela conseguiu convencê-lo de entrar. Encontrou o quarto totalmente escuro, com Owen sentado e apenas uma luz acesa na mesa do canto. Ele pediu para que ela continuasse a limpeza e saiu, e disse para deixar a porta destrancada, pois iria receber a visita de um amigo mais tarde. Mary concordou e deixou a porta destrancada. Às 16 horas, quando Mary voltou com toalhas limpas, encontrou a porta destrancada e entrou no quarto. Viu Owen deitado na cama, vestido e aparentemente dormindo. Na mesinha de canto, viu um bilhete que dizia: Dom, estarei de volta em 15 minutos. Espere. O mais estranho é que ninguém jamais viu outra pessoa entrar ou sair do quarto. No dia 4 de janeiro, por volta das 10h30 da manhã, a camareira Mary passou novamente pelo quarto. Ao encontrar a porta trancada pelo lado de fora, ela presumiu que o quarto estivesse vazio, mas para sua surpresa, Owen estava lá dentro, sentado na cadeira em meio à penumbra. Mary começou a limpar o quarto e o telefone tocou, e Owen atendeu, dizendo: Não quero comer. Não tô com fome. Acabei de tomar café da manhã. Um silêncio e novamente: Não tô com fome. Desligou o telefone e Owen iniciou a conversa com Mary, perguntando sobre seu trabalho e se havia muitas pessoas que residiam ali no hotel, falando novamente da sua insatisfação com os preços do hotel onde se hospedara anteriormente. Ela ficou desconfiada, respondeu de forma objetiva ao homem, e ao sair do quarto, Mary percebeu algo estranho. O quarto estava trancado pelo lado de fora, mesmo com um homem lá dentro. Ela supôs que alguém o trancou, mas não achou que fosse de sua conta. Ao retornar às 16 horas com as toalhas limpas, Mary ouviu vozes masculinas conversando. Quando ela bateu na porta e disse que estava com as toalhas, teve a resposta que ela podia ir embora, que já tinha toalhas suficientes ali, mas ela sabia que não, pois de manhã tinha levado para lavar. Porém, novamente, não era da sua conta e preferiu ir embora. No fim do dia, o hotel recebeu 2 hóspedes que contribuíram para todo o mistério do quarto 1046.
A primeira foi Jane Owen, cujo sobrenome é apenas uma coincidência. É uma jovem que estava na cidade para visitar o namorado e decidiu ficar no hotel. Ela recebeu a chave do quarto 1048. Ficava ao lado do quarto de Holland. Quando foi interrogada, ela disse que ouviu muito barulho vindo do quarto naquela noite. Vozes de homens e mulheres gritando e xingando. Chegou a considerar ligar para a recepção do hotel, mas acabou desistindo. A segunda seria uma moça que alguns descreveram como uma mulher de negócios e outros como uma companhia da noite. Mas essa moça disse estar procurando um homem no quarto 1026, mas não estava encontrando. Após um longo tempo, ela desistiu e foi embora. No dia 5 de janeiro, a recepção do hotel recebeu uma ligação da companhia telefônica, informando que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho há 10 minutos. Em 1935, as companhias telefônicas tinham um controle mais direto sobre as linhas, diferentemente dos sistemas atuais. O mensageiro do hotel, Randolph Probst, que havia acompanhado Owen durante o check-in, foi enviado para avisá-lo. Ao chegar no quarto, encontrou a porta trancada e um aviso de "Não perturbe" pendurado na maçaneta. Ele bateu na porta e recebeu uma resposta pedindo que entrasse, mas a porta continuava trancada. Randolph então falou através da porta, pedindo para que o hóspede colocasse o telefone de volta no gancho, presumindo que ele poderia estar embriagado. Dessa forma, Propt retornou à recepção. Entretanto, após meia hora, a telefonista entrou em contato novamente, informando que o telefone ainda estava fora do gancho. Dessa vez, outro mensageiro, Harriet Pike, foi enviado ao quarto 1046 com uma chave. Ao entrar quietinho, viu Owen nu na cama e pensou que ele estivesse embriagado. Rapidamente, Pike colocou o telefone de volta no gancho e saiu do quarto. Cerca de uma hora depois, a telefonista da companhia de telefone ligou de novo, indicando que o telefone ainda estava fora do gancho. Acreditando que Owen estava embriagado, Brock retornou ao quarto com a chave, destrancou a porta e encontrou uma cena horripilante. Owen estava encolhido num canto, sangrando, com sinais de perfurações no peito e evidências de violência por todo o corpo. O quarto estava com os lençóis e toalhas encharcados de sangue e as paredes manchadas por ele. Brock saiu rapidamente do quarto pedindo ajuda e retornou com o gerente. Eles encontraram Owen agora sentado na beira da banheira. As autoridades também foram chamadas e logo chegou o Dr. Harold Flanders. Ao questionar o que havia acontecido com ele ou quem fez essa barbaridade, Owen dizia que ninguém o havia machucado e que tinha sofrido uma queda e bateu a cabeça na banheira. Durante o atendimento, o homem perdeu a consciência e foi levado às pressas ao Hospital Geral da cidade de Kansas, onde foi internado em estado crítico. Enquanto a equipe médica lutava para salvar a sua vida, a investigação policial começava. As autoridades investigaram o quarto em busca de pistas. Apesar do caos no local, poucos pertences pessoais foram encontrados. Owen não possuía carteira, identificação ou bagagem. As etiquetas da sua camisa e calça haviam sido cortadas, dificultando a possibilidade de rastrear a sua origem. E para aumentar o mistério, descobriu-se que Roland T. Owen era um nome falso. As suas impressões digitais não correspondiam a nenhum registro conhecido. Ele não era uma pessoa desaparecida ou procurada. No hospital, os policiais tentaram conversar com ele para descobrir o que havia acontecido e quem era o responsável. E novamente ele respondeu, ninguém, e que tinha escorregado na banheira. O Dr. Harold Flanders disse que Owen havia sido amarrado com cordas em volta do seu pescoço, nos pulsos e tornozelos. O seu pescoço mostrava sinais de estrangulamento e tinha múltiplos ferimentos de faca no peito. Um dos quais acabou perfurando seu pulmão. Golpes na cabeça também foram encontrados que resultaram numa fratura craniana. Momentos depois, ele foi declarado morto. Os médicos descobriram que os primeiros ferimentos em Owen ocorreram antes da primeira visita do mensageiro ao quarto.
Portanto, quando Harriet Pike entrou no quarto e encontrou o homem deitado na cama, ele já estava ferido. A polícia concluiu que o motivo do telefone estar fora do gancho pode ter sido tentativas de pedir ajuda, mas sem sucesso. Durante a investigação no quarto 1046, os policiais conseguiram identificar 4 impressões digitais no telefone, mas que não levaram a nenhum suspeito, uma gravata, um grampo de cabelo, um cigarro queimado e um pequeno frasco de ácido sulfúrico diluído e um copo de vidro quebrado sob a pia. A fim de ajudar a identificar o nome verdadeiro de Roland T. Owen, a polícia pediu que a mídia local desse destaque ao caso, divulgando as fotos dele nos jornais. Outro relato importante sobre esse caso foi de um homem que estava dirigindo por volta das 23 horas, chamado Robert Lane. Ele disse que viu um homem correndo pela rua, vestindo apenas uma calça e uma camisa fina, mas estava muito frio. Robert conta que perguntou para o homem se ele precisava de alguma ajuda, e ele disse que queria uma carona até o President Hotel, pois estava hospedado lá. Robert concordou e logo percebeu que o homem estava sangrando e tinha vários ferimentos no seu braço. Meses depois, ele se lembrou do homem sussurrando o seguinte: "Eu acabarei com isso amanhã." Mas um fato curioso é que durante as investigações, a polícia interrogou diversas pessoas em restaurantes, bares, hotéis, e todos confirmaram que o conhecia, mas cada pessoa dizia um nome diferente que foi dado por ele. Com a dificuldade no andamento das investigações, a polícia decidiu que enterraria o corpo em uma cova sem nome. Foi quando a funerária recebeu uma ligação dizendo que pagariam pelo túmulo e os serviços do cemitério. Um funcionário da funerária perguntou o que sabia sobre a morte do homem, e a pessoa disse que o homem esteve envolvido em um caso enquanto estava noivo de outra mulher. Ele disse: "Traidores geralmente recebem o que merecem", e desligou. Além de que, no dia seguinte, um florista entregou um buquê de rosas acompanhadas de um bilhete dizendo que elas deveriam ser colocadas no topo do caixão, e no final da carta estava escrito: "Amor eterno, Louise." Bom, para conseguir deixar o mistério maior, preciso contar uma história paralela com a de Owen. Na primavera de 1935, quando uma mulher chamada Ruby Ogletree suspeitou das cartas recebidas em nome do seu filho Artemus, que havia saído de casa um ano antes, em 1934, para viajar pelo mundo, ela conta que ele era um rapaz humilde, que não sabia usar uma máquina de escrever e usava uma linguagem simples. E algumas das cartas eram datilografadas e usavam linguagem formal. Ela também recebeu telefonemas de um homem chamado Jordan, que alegava conhecer Artemus, inclusive que ele o salvou de uma briga no Egito. E no ano de 1936, Eleanor Ogletree, a filha de Ruby, leu uma matéria falando sobre o Owen e o que aconteceu no President Hotel, e continha a foto e a descrição física dele. Ela logo o identificou como seu irmão. A família então mandou fotos para as autoridades e eles confirmaram que a pessoa que tinha morrido no quarto 1046 era o filho de Ruby, Artemus Ogletree. Claro que entrou mais mistério em toda a história. Então quem estava enviando as cartas a Ruby, já que na época o seu filho Artemus Roland já estava morto? Bom, mas vamos agora para algumas das teorias sobre o caso. A teoria do crime passional sugere que o assassinato no quarto 1046 pode ter sido motivado por questões emocionais ou relacionamentos amorosos. Vamos imaginar que Artemus Roland poderia ter se envolvido em um relacionamento proibido, que levou ao seu assassinato. Alguns fatos que justificam é a presença da mulher que procurava o homem do quarto 1026, podendo ter se confundido o número do quarto, e também um relato de Jane, que ouviu uma voz feminina gritando no quarto 1046 durante a noite. Ah, e tem um grampo de cabelo, que sugere que alguma mulher esteve no local. Outro ponto seria o seu jeito discreto, evitando conversas com outros hóspedes e os funcionários do hotel, assim mantendo a discrição sobre a sua vida e quem realmente ele era.
Voltando ao Jordan e como as cartas e telefonemas recebidos pela mãe, Ruby, este poderia ser o autor do crime ou cúmplice, e ainda estava na tentativa de distrair e confundir a todos. Algumas cartas mencionam que Artemus Holland estava feliz e vivendo com uma mulher rica no Cairo, no Egito, mas claro que ele já estava morto, o que contradiz tudo. Mas as cartas conseguiram criar mais mistério e complicar as investigações. E claro, não podia faltar. Quem seria Dom? A identidade dele ou dela é desconhecida. Acredita-se que seria um amigo que estava indo visitá-lo no hotel. No entanto, não há registro ou informações sobre quem poderia ser esse Dom. Nenhum funcionário viu ou ajudou alguém com esse nome a localizar o quarto. Porém, também podemos entender que essa pessoa poderia ser seu algoz, já que desconhecemos a sua identidade. E outro braço que abre nessa teoria diz que Artemus Holland inventou o dom para dar mais ar de Holland T. Owen ser verdadeiro e real, ou que talvez ele sofria de confusão mental e Dom seria apenas um amigo imaginário. Sabemos apenas que Artemus Ogletree ou Holland T. Owen queria esconder o seu verdadeiro eu, mas de quem e por quê? E todo seu mistério o levou a ser assassinado no quarto 1046 do President Hotel, deixando um rastro de enigmas que persistem nas páginas esquecidas da história, mas que sempre volta e provoca a imaginação de quem tem o desejo de resolver esse quebra-cabeça. E vamos lá! O que levou Artemus a criar nomes falsos e desaparecer da sua família? Ou o porquê teve esse fim tão trágico e cruel? O que ele pode ter feito ou visto? Agradeço a companhia caso tenha ficado até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim é notificado sempre que tiver um vídeo novo. Obrigada e até a próxima aventura!